Graças a Deus, irmãos, por esse privilégio de nós podermos reunir em nome de Jesus. E é tão bom a gente cantar essas verdades que nós cantamos, né? Um privilégio nós podermos tributar a Deus a glória que Ele merece. Deus nos criou para glorificá-lo. Deus não tem necessidade de glória. Nós não podemos acrescentar nada à glória do ser de Deus, à glória intrínseca de Deus. Mas nós, à medida que vamos conhecendo esse Deus maravilhoso, nós vamos tributando, reconhecendo, louvando a majestade dEle, a fidelidade dEle, à medida que nós vamos entendendo, crendo nos atributos de Deus. Isso gera em nós um desejo de adoração. A nossa adoração nada mais é do que um eco da majestade de Deus que bate dentro de nós e volta para Ele. E é interessante que eu lembro que C.S. Lewis uma vez disse que quando ele se converteu, ele ficou assim muito perturbado quando começou a ler o livro de Salmos, e ele via Deus, os Salmos sempre falando, louvai a Deus, adorai a Deus, cantai louvores a Deus, tributai glória a Deus, e ele disse que a mente dele ficou perturbada, achando assim, que Deus parece uma majestade, um político, né? Uma celebridade que gosta que todo mundo fique falando, o Senhor é o maior, o Senhor é o melhor, ninguém pode com o Senhor, não é? E ele disse que isso gerou muito problema no começo da vida dele. Até que Deus foi trabalhando a palavra, o Espírito foi revelando a ele, ele entendeu que Deus exige o nosso louvor, a nossa adoração, porque nós fomos criados para adorá-lo. E ele, como um pai, ele fica contente de ver que nós estamos entendendo o propósito pelo qual nós fomos criados. É semelhante aos nossos filhos, né? Os nossos filhos, os pais exigem que eles estudem. E eles acham que estão estudando para o pai. Demora para eles entenderem que o pai exige que eles estudem para eles mesmos, né? Às vezes demora na nossa vida cristã também entender isso, né? Que Deus exige adoração, porque Ele nos criou para isso. Porque isso realmente dá o verdadeiro sentido da nossa vida. É muito bom cantar essas verdades que nós cantamos, não é? Porque, na realidade, tudo que Deus criou foi para a glória dEle, né? Nós fomos criados para a glória dEle. E a glória no sentido de, como eu disse, não de acrescentar alguma coisa ao ser de Deus, à glória de Deus, mas no sentido de manifestar o que Ele é. Tudo manifesta um pouquinho dEle. Salmo 19 diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, não é? E tudo reflete um pouquinho do que Deus é. E Ele é muito mais do que tudo isso. E à medida que nós vamos conhecendo na pessoa de Jesus, nós vamos nos tornando adoradores, não é? Em espírito e em realidade, com verdade, entendendo, porque o culto tem que ser um culto racional. Nós temos que ter razões por que nós adoramos a Deus. E a razão é a cruz de Cristo. É a demonstração máxima do amor dEle por nós na cruz de Cristo. Irmãos, eu tinha proposto falar sobre Efésios, né? O Marcos me deu a liberdade de mudar. Mas o que eu vou falar hoje está bem interligado com o que eu ia falar de Efésios. Eu ia mostrar ali em Efésios, né, que no capítulo 1 principalmente, né, que Deus nos criou, que Deus nos abençoou e que foi através do Filho, e que a obra do Espírito é selar essa verdade na nossa vida cada dia mais. E a concentração do que eu ia falar seria na pessoa de Jesus. E eu preferi trabalhar um texto aqui de Romanos, que também fala da cruz, fala da pessoa de Cristo, fala do que Deus fez em Cristo e por que Ele fez,
E para que ele fez? Porque não tinha outro jeito dele nos reconciliar com ele, a não ser através da cruz. Você pode abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, do verso 33 a 39. Romanos, capítulo 8, verso 33 a 39. Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar pedindo que o Espírito Santo trabalhe esse texto, que ele possa realmente tocar em nós com verdades eternas. Pai, pela tua graça nós temos ousadia de ler a tua palavra, de confessar o teu nome, unicamente por causa da tua graça e da tua misericórdia. Nós temos ousadia, Pai, de viver na tua presença, porque um dia o véu foi rasgado para que nós pudéssemos ter comunhão contigo. Pedimos agora a tua graça para essa hora, para esse tempo. Fala conosco, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, se você começar a ler o capítulo 8 de Romanos, eu te aconselharia a ler, é realmente um capítulo muito importante dentro da carta. Você vai ver que Paulo fala da grande libertação que nós tivemos em Cristo Jesus. Ele fala que nós somos agora filhos e herdeiros. Ele fala da glória futura, embora passando por sofrimentos presentes ainda. E depois ele fala da intercessão do Espírito, que o Espírito intercede por nós. E nesse texto que nós lemos, ele começa dizendo assim: que diremos, pois? Esse pois nos remete ao contexto do capítulo 8 todo. Depois de Paulo falar todas essas verdades, ele faz essa pergunta: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Qual é a nossa reação? Qual deve ser a nossa reação diante de verdades tão profundas, tão tremendas, que o Espírito Santo coloca aqui nesse texto? Se você prestar atenção nesse texto que nós lemos, você vai ver que ele tem 7 perguntas. São perguntas capitais, perguntas muito importantes. E, de certa maneira, ele responde resumidamente cada pergunta. É interessante, se você ainda não percebeu, é um método que o Espírito Santo usa para prender a nossa mente, é fazer pergunta. Você começar a ler os evangelhos e anotar quantas perguntas Jesus faz, você vai ficar assustado de ver.
Se você lê também as cartas de Paulo e vê quantas perguntas ele faz, porque quando você faz uma pergunta para uma pessoa, você leva a pessoa a raciocinar, a pensar, a dar uma resposta. E aqui Paulo estava falando justamente isso. O que diremos, pois? O que nós vamos falar diante de tudo isso que foi colocado no capítulo 8? Eu queria trabalhar apenas uma pergunta dessas 7 nessa noite. Eu queria trabalhar a pergunta que está no versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esse texto, irmãos, fala da prova e da certeza do amor de Deus por nós. E por isso ele fala da cruz. E por isso ele fala da pessoa de Jesus, por isso ele fala do sacrifício de Cristo. E é interessante que esse versículo, ele contém 2 verdades importantes nesse versículo. Nós vamos ver uma delas, nós podemos dizer que é um fundamento, e o outro é a promessa baseada nesse fundamento. Porque todas as promessas de Deus, elas são baseadas em fundamentos. Tudo que Deus prometeu, Ele prometeu baseado no que aconteceu naquela cruz. Por exemplo, quando Jesus instituiu a ceia e Ele fez aquela promessa, não é? Esse é o sangue da nova aliança no meu sangue. Ele estava fazendo uma promessa baseado no que ia acontecer naquela cruz. Por isso Ele falou: esse pão é o meu corpo que será partido por amor de vós. Ele estava fazendo uma promessa baseada num fundamento. Irmãos, e Deus não tem outro fundamento para realizar tudo que Ele realiza pela sua igreja, a não ser a pessoa de Jesus. Lá em Efésios, se uma outra vez a gente for estudar, ou se você estudar o capítulo 1 de Efésios, você vai ver que no primeiro capítulo, ele repete mais de 15 vezes em Cristo, nele, por causa dele. Você vai ver que tudo está centralizado em Cristo Jesus. A própria palavra de Deus nos orienta que o ministério do Espírito Santo é glorificar a Cristo, é nos conduzir a Cristo cada vez mais, é revelar toda a verdade, todo o mistério que existe na encarnação, na vida de obediência e na morte e na ressurreição de Cristo. Então aqui nesse versículo nós vemos primeiro, eu gostaria de primeiramente ver o fundamento desse texto que Paulo falou. Que diremos, pois? Ele fala no versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, esse fundamento é o fundamento eterno, que estava prometido antes da fundação do mundo. A palavra de Deus diz que, na mente de Deus, o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Tudo isso fazia parte de um plano eterno de Deus, não foi alguma coisa para corrigir um acidente de percurso. Tudo fazia parte de um plano eterno de Deus. E é interessante que a grande pergunta que nós podemos fazer aqui, primeiro, lendo esse texto, seria: quem realmente entregou Jesus? Quem foi o primeiro responsável? Embora o Deus, quando Ele decreta as coisas, Ele decreta os meios para chegar ao fim. E nós sabemos que Ele usou ali o governo, a política, a religião da época, para cumprir um propósito que estava no coração dele. Então a primeira pergunta que nós poderíamos fazer é: quem realmente entregou a Jesus? Quem foi, em primeira instância, o primeiro responsável pela crucificação de Cristo? É interessante que, durante muito tempo na minha vida de adolescente, até mesmo de jovem, frequentando a igreja, eu tinha muita raiva dos fariseus, dos judeus do Império Romano, né, por ter crucificado a Cristo.
Mas, na verdade, eles foram um meio para cumprir um propósito eterno de Deus. A palavra de Deus é clara, irmãos, que foi o próprio Pai que o entregou. Eu queria citar alguns textos para que a sua fé ficasse baseada na palavra de Deus, né? O texto talvez mais conhecido nosso, João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Eu, durante muito tempo, na minha mocidade, eu tinha muita luta com esse versículo. Eu pensava assim, que pai é esse que entregou o filho para uma coisa tão terrível dessa? Demorou muito tempo para eu entender que realmente Deus estava em Cristo reconciliando consigo o universo. Que Deus é um ser triuno, embora as três pessoas, mas um único ser. O Pai não era um espectador da cruz, como nós, pais, somos duas pessoas e dois seres diferentes. Se o seu filho está sendo operado, você fica ali na sala de espera, tenso, nervoso, preocupado, mas você não está passando o que seu filho está passando lá. Mas com Deus é diferente. Por ele ser um único ser, embora um Deus triuno, Paulo fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o universo. Deus participou do Calvário, o Pai participou daquela paixão também, embora sendo o Filho que morreu, o Filho que foi crucificado. Então esse texto demorou muito para que eu entendesse esse versículo de João 3,16. Se você for ler Romanos 8,3, primeiro Romanos de 1 a 4, um texto muito conhecido, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele explica por que não há mais condenação. Esse texto nos faz entender que, se não fosse a obra de Cristo, nós estaríamos eternamente condenados. E por isso ele podia dizer: agora, por causa do sacrifício de Cristo, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ele explica por quê. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E ele diz assim: porque o que era impossível à lei. O que era impossível à lei? Era nos justificar diante de Deus. Nenhum de nós tinha condição de cumprir toda a lei de Deus. Nós estávamos debaixo de uma sentença, por isso que a Bíblia diz que existe uma maldição para aqueles que estão debaixo da lei. Embora a lei seja santa, justa, boa e perfeita, mas nós não podemos responder ao que a lei pede de nós. E Jesus então veio aqui e cumpriu toda a lei. Satisfez plenamente toda a exigência da lei. Ele pôde satisfazer plenamente o desejo do Pai. E ele pôde agora então nos livrar dessa situação terrível que nós nos encontrávamos. E ele diz: porquanto que fora impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, isto fez Deus. O que Deus fez? Deus enviou seu Filho a semelhança de carne pecaminosa, para no tocante ao pecado condenasse o pecado na carne. Foi Deus que enviou o seu Filho. Irmãos, essa é a maior prova do amor de Deus. Quantos textos na palavra de Deus fala para nós a respeito disso? Se você for ver Romanos 8,32, esse texto que nós lemos fala isso. É interessante que a igreja primitiva, ela tinha uma visão clara de que foi o próprio Deus, usando o império romano, os religiosos da época, que foi o próprio Deus que conduziu a Cristo à cruz do Calvário. Se você abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Atos, no capítulo 2, versículo 30 e 23. Atos 2, 23. É o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Se você começar a ler no versículo 14 do capítulo 2, você vai ver que é o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. E quando chega no verso 22, ele diz assim: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos iníquas.
o qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os aguilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A igreja primitiva entendia, né? O versículo é muito claro, ele diz que ele foi entregue, Jesus foi entregue para que os religiosos, os poderosos da época fizessem aquilo que estava determinado por Deus. E é interessante que Paulo, em Coríntios, ele usa um versículo muito interessante, acho que é 1 Coríntios, no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 6, ele está falando da verdadeira sabedoria e o ensino do Espírito Santo. Ele diz assim: entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época, que reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Esse texto, irmãos, maravilhoso, fala que Deus tinha um mistério que foi revelado, veio sendo progressivamente revelado e foi plenamente revelado através da pessoa de Jesus. E ele fala que o propósito de Deus era justamente esse, que os poderosos da época não entendiam esse mistério de Deus. E Deus usou a própria situação daquela época para eles plantarem a semente da igreja. Por isso que o texto diz assim, que se os poderosos da época pudessem entender o mistério que estava ali na pessoa de Jesus, eles jamais teriam crucificado o Senhor da glória, porque Deus usou a própria mão do inimigo para plantar a semente da igreja. E isso fica claramente evidenciado em muitos textos. Em Atos também, aí mesmo no livro de Atos, no capítulo 4, você vê a igreja em oração, capítulo 4, no verso 27 e 28, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. A igreja primitiva era muito clara com relação a isso. Eles criam na soberania de Deus, plenamente. E eles criam que o Deus que decreta o fim, decreta os meios para chegar ao fim. E eles sabiam que Deus era tão poderoso para conduzir aquela política, aquela religião da época para fazer um propósito eterno de Deus. Então vai ficando cada vez mais claro para nós essa verdade. E já lá no Velho Testamento, há aproximadamente quase 600 anos atrás, Isaías, que é chamado o profeta messiânico, já falava da crucificação de Jesus de uma maneira muito clara, como sendo Deus que iria entregá-lo para aquela morte. Você vai ver em Isaías, por exemplo, 53:6, diz assim: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Você vai ver Isaías 53:10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Irmãos, eu tive durante muito tempo dificuldade com esse texto, não é? Entender que foi realmente Deus que determinou o sofrimento de Cristo, o caminho que ele tinha que passar, porque não tinha outro jeito de Deus nos reconciliar com ele, de uma maneira digna do caráter de Deus, que não fosse através da cruz de Cristo. Então o texto deixa bem claro isso. E em 2 Coríntios 5, 21, Paulo diz assim que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez, foi Deus que o fez pecado por nós, com um propósito, para que nós pudéssemos ser justificados diante de Deus. Então fica muito claro, irmãos, a grande pergunta talvez seria essa: por que Deus não poupou o seu filho? Por que Deus não poupou o seu filho? Será que não tinha outro jeito? Lá no Getsemane, no momento de maior angústia de Jesus, ele chegou na sua humanidade a dizer: Pai, se for possível, ele está dizendo, se tiver outro jeito, outro meio,
de haver uma reconciliação com seus filhos, sem que eu passe por aquela experiência de abandono na cruz. É verdade que Jesus, como homem, sofreu fisicamente, mas o que mais temia ele não era o sofrimento físico, era o cálice da ira de Deus que seria derramado sobre ele, né? Ele fala nesse cálice, a Bíblia fala nesse cálice desde o Velho Testamento, né? E Jesus diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Outra vez ele diz: porventura não vou beber o cálice que o Pai preparou para mim. Ele sabia, irmãos, que para poder nos reconciliar com Deus, ele tinha que ser julgado no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então a grande pergunta é essa: por que Deus não poupou seu filho? Porque não tinha outro jeito. A santidade de Deus, o caráter de Deus, ele não podia varrer o nosso pecado para debaixo do tapete do universo. Ele tinha dito que a alma que pecar, essa morrerá, que o salário do pecado é a morte. O pecado tinha que ser julgado. Deus não perdoa pecado. O pecado tem que ser julgado. Foi julgado lá na cruz. O pecado, ou ele é julgado na cruz, ou vai ser julgado no inferno com aqueles que não creem no Senhor Jesus. Mas o pecado tem que ser julgado. E aqui então nós vemos isso. A resposta que nós podemos dar a isso é que Deus não poupou seu filho, pois foi a única maneira de Deus poder ser justo e justificador ao mesmo tempo. Lá em Romanos, no capítulo 3, Paulo fala muito claramente sobre isso, né? Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 3. Paulo fala muito claramente sobre essa verdade. Ele diz assim, a partir do versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus mediante a fé. É importante você prestar atenção. A fé é um meio que Deus nos dá para crer no sacrifício de Cristo. Nós não somos salvos pela fé. Nós somos salvos mediante a fé. É o dom que Deus nos dá para crermos no sacrifício de Cristo Jesus. E ele está dizendo aqui, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí ele fala assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Parece até uma redundância, né? Uma repetição desnecessária. Mas o Espírito Santo sabe a dificuldade que nós temos de entender a graça de Deus, né? A graça de Deus nos humilha muito, irmãos. Parece que nós sempre queremos ter um pedacinho de participação nisso, né? O próprio reformador Martinho Lutero, ele, depois de 25 anos que ele pregava a justificação pela fé unicamente no sacrifício de Cristo, ele disse uma expressão, ele deixou escrito uma coisa muito interessante, ele disse assim, faz 25 anos que eu prego e ensino a justificação pela fé somente mediante o sacrifício de Cristo, mas eu me vejo constantemente tentado a comparecer diante de Deus com alguma coisa na minha mão que possa justificar o que Deus fez por mim. E realmente, irmãos, essa é uma luta de todos nós, né? O próprio apóstolo Paulo, lá em Filipenses 3, ele abre o coração e ele fala isso. Ele fala, eu quero ser achado nele, não tendo a justiça que procede da lei, a justiça própria, porque toda justiça própria procede de lei. Ele está dizendo, eu não quero ter justiça própria que procede da lei, mas a justiça que vem pela fé do Filho de Deus. E é essa a grande luta que todos nós temos, para aprender cada dia mais, a crer, a descansar no sacrifício de Cristo Jesus. E então, Paulo aqui em Romanos, ele fala justamente isso. Ele fala assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha o que ele diz no versículo 25, foi Deus que propôs isso. Ele disse, a quem Deus propôs, no seu sangue, foi Deus que propôs a morte de Cristo. Foi a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos.
Irmãos, é muito claro o que a palavra de Deus deixa para nós. Nesse texto, Paulo deixa claro que a única maneira de Deus ser justo e justificador foi através da cruz. Se a cruz não existisse, Deus continuaria sendo eternamente santo, justo e perfeito, mas nós estaríamos eternamente separados de Deus. Se Deus nos reconciliasse sem a cruz, ficaria provado que Ele não é um Deus tão santo, tão justo como Ele diz que é. Só a cruz pôde realmente manifestar, por isso que Paulo fala que a cruz é a manifestação da justiça de Deus. É um grande, podemos dizer assim, um outdoor universal, para que todo mundo possa ver o caráter, por um lado, amoroso e, por outro lado, justo de Deus ali na cruz. Martin Lloyd-Jones, num livro dele, diz uma coisa interessante, diz assim, que a cruz é a justificação de Deus por ter nos justificado. É uma demonstração que Deus estava dando do caráter santo dele, para que Ele pudesse nos justificar, nos reconciliar com Ele de uma maneira santa. Por isso Deus não poupou o seu Filho. Por isso Ele teve que sofrer a ira de Deus no nosso lugar, para que agora nós pudéssemos ser adotados filhos de Deus, para que nós pudéssemos ser justificados. Irmãos, ser justificado é muito mais do que ser perdoado. Ser justificado é ser declarado inocente. Só o Espírito Santo pode nos ajudar a entender verdades que transcendem a nossa limitação. Perdão é quando uma pessoa comete uma coisa e arrepende, você perdoa. Mas ali na cruz, por causa da vida de Cristo, da perfeição de Cristo, da vida de obediência de Cristo, porque Ele foi obediente até morte de cruz, Ele satisfez plenamente a santidade de Deus, nós fomos declarados inocentes. Ser declarado inocente é dizer pessoas que nunca cometeram pecado. A graça chega a perturbar a gente às vezes, né? Você começa a pensar, Senhor, mas como pode isso? Né? Como o Senhor olha para mim hoje e pode dizer assim, Ele é um inocente, Ele cumpriu toda a lei de Deus, Ele nunca pecou. Né? É porque Ele nos olha através da pessoa de Jesus. É como se aquele vidro lá onde é que está o Isaac fosse vermelho. Eu estaria vendo o Isaac vermelho, mas o Isaac não é vermelho. Mas eu estaria vendo a ele através do vidro. Deus nos olha hoje através da justiça de Cristo. E por isso nós somos declarados justos, por causa da justiça dele. Né? E não tinha outra maneira de Deus nos reconciliar com Ele. Nós podemos dizer que, na verdade, irmãos, Deus nos salvou dele mesmo. Deus nos salvou da sua ira, da sua justiça. Né? Através da cruz de Cristo, Deus nos salvou dele mesmo. Tem muita gente que, é verdade que o diabo existe, que ele é tentador, que ele é inimigo e que ele procura nos enganar. Tem muita gente que tem medo do diabo. Nós temos que ter medo da ira santa de Deus, que um dia vai ser colocada sobre todos aqueles que não creram e não aceitaram a Jesus como seu substituto ali naquela cruz. Né? Então a palavra de Deus deixa isso claro para nós. Jesus foi feito maldição, irmãos. Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 3, versículo 10 a 14. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por ela viverá. Preste atenção agora. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E para que ele fez isso? O versículo 14 explica, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, por Jesus Cristo, para que nós pudéssemos receber o Espírito Santo prometido. Então, irmãos, a Bíblia deixa claro isso, que não tinha outra maneira. Foi a única maneira que Deus podia nos reconciliar com Ele.
Agora, o texto que nós falamos para vocês de Romanos 8, o versículo 32, ele tem esse fundamento, mas ele tem também uma promessa. E essa promessa está baseada numa lógica, porque ele diz assim, o verso 32, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Aí ele faz uma pergunta, porventura, será, por acaso, será que não vai acontecer isso? Ele diz, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É interessante que essa promessa que está baseada nesse fundamento, ela é uma promessa baseada numa lógica, não é? Aqui o apóstolo Paulo está usando uma lógica do maior para o menor. Ele está dizendo, se foi feito o mais difícil, será que o mais fácil não vai ser feito? Não é? E é interessante que esse argumento é muito usado até mesmo por Jesus. Se você for ver lá em Mateus 25, 35, quando ele está falando sobre a ansiosa solicitude pela vida, ele fala assim, não é o corpo mais do que a veste? Ele fala, olhar os lírios do campo, como eles crescem. E ele está falando, se Deus faz isso com o lírio, você acha que ele não vai fazer com você, que foi criado à imagem e semelhança dele? É interessante que ele estabelece aqui uma lógica de raciocínio, né? Ele diz assim, não é a vida mais que o alimento, não é o corpo mais do que as vestes. Então nós poderíamos dizer assim, irmãos, se Deus fez o mais difícil, que foi entregar o seu Filho para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele, será que Ele vai nos abandonar agora? Será que Ele vai nos deixar morrer na praia, atravessar o mar e morrer na praia? Então essa garantia da cruz, esse fundamento da cruz é uma garantia da promessa de que Deus está conosco todos os dias, de que vai haver uma restauração, um novo céu, uma nova terra, nós vamos ter uma vida eterna com Jesus. Tudo isso está fundamentado na pessoa e na obra de Cristo Jesus. E aqui ele fala justamente isso. Se Deus fez o mais difícil, será que Ele não vai fazer o mais fácil? A palavra de Deus lá em Filipenses diz, aquele que começou em vós a boa obra, Ele é poderoso para completá-la até o dia de Cristo. Eu sei que todos nós muitas vezes temos lutas grandes com relação a isso. Na nossa peregrinação, nós enfrentamos dificuldades, tem dia que nós estamos abatidos, tem dia que nós estamos desanimados, não é? E por isso nós precisamos ler essas verdades na palavra de Deus, orar essas verdades, para que o Espírito Santo realmente nos alimente, para que nós possamos continuar a nossa jornada, aguardando essa verdade da volta de Cristo Jesus. E depois, em Romanos capítulo 5, Paulo vai falar sobre isso também. Romanos capítulo 5, versículo de 6 a 11, olha o que ele diz. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pode ser que pelo o bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais, ele está apresentando a mesma lógica, né? Ele está dizendo, se quando éramos pecadores, Deus nos deu a pessoa de Cristo, então ele está dizendo, muito mais agora, sendo já justificados, pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Irmãos, o nosso descanso é no sacrifício de Cristo Jesus. Ainda que nós tenhamos que passar ainda, às vezes, alguns momentos difíceis na nossa peregrinação. O próprio capítulo 8 de Romanos, se você ler aqui do versículo 15, 18, ele fala justamente isso, que os sofrimentos presentes e a glória do porvir. Nós ainda estamos passando dificuldades aqui, mas nós temos que ter um alvo, irmãos. Nós temos que estar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé.
O próprio Jesus tinha um propósito na sua vida. Lá em Hebreus diz que pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, a ignomínia e o que ele teve que passar. Então nós precisamos ter sempre em mente essa verdade, que nós estamos aguardando a plena redenção. Nós fomos salvos da condenação do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado, e nós vamos ser salvos um dia na plena redenção da presença do pecado. Esse texto aqui maravilhoso, eu queria terminar lendo esse texto para nós, de Romanos, capítulo 8, versículo 18 em diante. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas nós também que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Irmãos, como nós precisamos reler esse texto, e orar esse texto, e pedir que o Espírito Santo, Senhor, coloque essa verdade na minha mente. Eu sou peregrino, eu estou a caminho, eu ainda passo por momentos difíceis, mas, Senhor, eu estou aguardando a plena redenção, eu estou aguardando a volta do Senhor, eu estou aguardando o novo céu e uma nova terra. E é interessante que nesse texto Paulo diz que a natureza foi contaminada pelo nosso pecado. Lá em Gênesis, quando o homem pecou, Deus disse, maldita é a terra por causa de ti. E aqui Paulo está justamente falando isso, ele diz que toda a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Parece que a natureza tem consciência que primeiro os filhos de Deus vão ser redimidos, para que depois haja a redenção de toda a criação de Deus. Irmãos, tudo isso só foi possível por causa da vida de obediência de Jesus. Porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Foi a única maneira, não tinha outro jeito, de nós não sermos julgados por Deus, de nós podermos ser declarados inocentes, justificados diante de Deus, começarmos a ter comunhão com Deus, esperança nessa redenção plena. Meu desejo, irmão, é que o Espírito Santo trabalhe essas verdades na sua mente durante a semana. Que você releia algum desses textos e que você ore, peça que o Espírito Santo ilumine, fale, Senhor, que a Tua palavra possa produzir fé no meu coração, na minha mente. Eu quero estar aguardando esse dia maravilhoso. Eu quero estar gemendo junto com a natureza, né? Ele diz que a natureza geme e que nós gememos também. Parece que a natureza está olhando para os filhos de Deus e falando, gente, entende logo o propósito de Deus, porque vocês primeiro vão ser redimidos, depois a natureza vai ser redimida. É isso que nós estamos aguardando, irmãos, pela fé no que Jesus fez naquela cruz por nós. Amém?